E muita gente, inclusive, ficou puta com você. Falou que você tava passando pano pra Globo. Cara, eu não tô passando pano pra Globo. Não vou admitir que existem rituais satânicos na Globo, porque é uma coisa que, sinceramente, não existe, cara. Uma vez eu comentei com ele, pô, rapaz, Chaplin fez um personagem, fez mais de 200. Ele falou, pois é, mas ele ganhou o mundo com um personagem. E a Uni, ela é má dublada, né? Porque a Uni, ela é um unicórnio. O unicórnio é um cavalo com chifre, né? Mas quando ela fala, ela tem voz de bode, né? Ela devia relinchar, né? Não conheço o Niso pessoalmente, mas acho ele uma pessoa amarga. Dá medo do jeito que ele fala. Pô. Nossa senhora. Não, eu sou mal-humorado mesmo. Eu tenho essa sobrancelha grossa, né? E que faz com que eu tenha cara de mal, né? Mas eu sou bonzinho. Bom, a escolinha foi uma cruzada de linha, né? Eu fiquei nacionalmente conhecido por causa dela, que foi um sucesso estrondoso, né? Sim. Vale fazer uma explicação definitiva, ó. Não sou o seu boneco. Seu boneco é... E aí, chefia? Vou responder descosta. Aí eu vou pra galera. Se você fosse um bicho, qual bicho você seria? Olá, humano, bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio e sempre pedindo pra você fazer agora, curtir, tocar o sininho, pra você saber quando a gente tá aqui no ar, né? Se inscrever, se tornar membro, comentar, compartilhar. É importante curtir, porque uma curtida sua vai chegar a mais ou menos 5 pessoas e parece pouco, né? Mas não é. Então, hoje aqui no nosso Nisológico, a fera do dia sou eu. Hoje é aquele comentando comentários, onde eu vou falar de coisas aqui que vocês mandaram, de comentários que vocês fizeram. Então vamos lá, máfia. O que você tem aí pra gente? Terceiro episódio já, hein? Galera tá gostando, hein? Tá gostando. Você vê que cada vez mais audiência nesse formato. E todo mundo fala, não, eu tô gostando desse formato e tal. Vamos assumir esse formato já. É mais fácil, né? Agora haja assunto. Pra que convidado? Ó, tem muitos comentários, muitos elogios, né? O primeiro aqui, ó, que eu separei... Acredite, Niso, tem gente inteligente do lado de cá. Tem! E bater um papo contigo deve ser um prazer. Gostaria de te ouvir sobre a perpetuação da espécie humana. Quem mandou isso foi o AXL Poá. Fala aí, perpetuação da espécie humana. Pirula, né, pra mim, fudeu, né? Sei lá, cara. Cara, eu acho que tudo indica, né, que o mundo vai acabar, né? O ser humano, ele tá tentando, né, bravamente fazer com que isso aqui tudo vá pelos ares, né? Porque a gente falando de Black Mirror agora há pouco ainda. Verdade, né? E o progresso é um preço muito grande, né, cara? Que se paga, né? Ecologicamente, tá um desastre, né? A gente sabe que problemas climáticos, isso tudo vai... Um dia a conta vai chegar. Tomara que eu esteja errado. Tá chegando já, né? Já tá. Você já vê, né? Aquele documentário do Al Gore, que é Verdade Inconveniente, né? Eu comecei a ver, cara, eu vi 15 minutos, parei, porque me deu um nervoso, cara. Depressão. Problema que é onda de celular, né? Que tá superaquecendo o mar e aí as calotas polares, aquela coisa toda. Não vejo muito otimistamente a perpetuação da humanidade. Mas quem sabe, o progresso ele é pro bom, pro bem e pro mal, né? Tomara que o lado do bem vença, né? Deixa eu pegar o gancho. A inteligência artificial em todos os níveis. A gente já falou na dublagem, mas na questão da vida humana, como que você enxerga que vai ser? Eu acho que vai mudar o mundo, né? Já tá mudando, né? Com certeza. A inteligência artificial, a robótica, que aí entra também os dois, né? Sim. Os dois, né? Humanoides e tudo mais. Exatamente. Aí os robôs vão dominar, né? Segundo um documentário que eu vi também não muito otimista, não sei se foi um Discovery, um desses aí, que a robótica vai chegar num nível muito avançado de inteligência e as coisas são conquistadas na porrada, né? A história nos ensinou isso. Não tem papo, né? Você vê Rússia hoje, Ucrânia, né? Ainda em 2025 tem que bombardear para você, né? Não dá para levar um papo. E tudo indica que os robôs vão dominar e, segundo esses cientistas, vai ser bom pro universo. Então, cara... Inteligência artificial tá chegando com tudo aí e vai afetar todas as áreas sem exceção. Sim, começamos num clima aqui. Já pegando esse clima que não é muito bom, vou pegar aqui um comentário negativo. Não conheço o Niso pessoalmente, mas acho ele uma pessoa amarga. Quem falou é a Jaqueline Santos 3870. Não conheço o Niso pessoalmente,
mas acho ele uma pessoa amarga. Todas as entrevistas que já vi, ele sempre pareceu mal-humorado e sempre parece aborrecido. Poucas vezes vi falar coisas legais e engraçadas. Porra, será verdade o mal que acontece com todo humorista de ser mal-humorado? Acho que se o visse na rua nem teria coragem de falar com ele porque acho que ele seria grosso. Dá medo do jeito que ele fala. Pô. Nossa senhora, não, eu sou mal-humorado mesmo, eu tenho essa sobrancelha grossa, né? E que faz com que eu tenha cara de mal, né? Mas eu sou bonzinho, cara, eu sou... E... Olha, eu trato super bem os fãs, tá? Pode falar comigo, eu não vou de forma nenhuma te tratar mal. Eu tenho um lado meio cáustico mesmo. Eu gosto de jogar ali na lata, coisa que muita gente fica cheia de firula, fica cheia de coisa e tal. Eu gosto de ser desse jeito, que eu herdei da minha mãe, né? Minha mãe era uma pessoa muito assim. E então, muitas vezes, eu posso ser um pouco cáustico mesmo. Mas eu sou do bem, eu sou... Ó, tem o Alexandre aqui, ó. Alexandre tranquilo. Gomes da Silva. Pode falar comigo que eu não vou te tratar mal de forma nenhuma. O Alexandre concordou. Também acho isso. Antes de existir podcast, eu vi entrevista dele no Jô Soares e ele sempre fazia crítica à dublagem, atividade que o fez ficar famoso. Mas acho que ele não gostava de dublagem. Aí deu uma forçada, né? Não, eu gosto de dublagem, sempre gostei, mas eu sempre fui muito crítico com a dublagem. Eu sou muito crítico de uma maneira geral, né? E eu acho que essa super glamorização que rola no meio artístico em geral, eu gosto de ser um cara assim meio rebelde mesmo, então eu sempre fui muito crítico. E muitas das críticas que eu faço à dublagem, muita gente no meio faz, dentro do meio faz. Só que eu faço publicamente. E isso talvez possa soar um pouco... Arrogante, cuspindo no prato que comeu e tal. Não, mas eu sou super admirador da dublagem, tenho uma das melhores dublagens do mundo. E como ele falou, na verdade a escolinha me fez famoso, né? Mas a dublagem pegou um nicho muito importante que, como eu sempre falo aqui, o movimento Nerd Geek botou a dublagem no topo e fez da gente... tirou essa coisa do anonimato, né, que tinha muito forte na dublagem. E então eu ganhei muitos fãs por causa da dublagem. Mas eu sempre fui muito crítico. E sempre vou continuar sendo, porque eu tenho críticas a fazer à dublagem. Já aproveitando que você falou de época de escolinha e dublagem. São 3 momentos aí, acho que importantes, assim, que eu vejo. Escolinha, todo o seu histórico com dublagem. E agora um período grande já na internet. Se fosse pegar esses 3 momentos para balancear, qual você conquistou mais fãs ou mais audiência? Qual que você diria? Bom, a escolinha foi uma cruzada de linha, né? Eu fiquei nacionalmente conhecido por causa dela, que foi um sucesso estrondoso, né? A escolinha foi um fenômeno. E na Globo é absurdo o alcance que foi um fenômeno, né? E acho que a dublagem também, como eu falei agora, me levou para um nicho assim diferente. Tem uma galera que também só me conhece pela dublagem, que é o pessoal mais novo também. Galera que curte anime e tal. Que é uma base grande de fãs. E que não sabe da existência da escolinha, né? É outra geração. E na internet eu sou novo, né? Sou novo na internet. Quanto tempo? Você de uns cara. 5 anos já, né? Ou não? Por aí, mas é pouco tempo, né? Comecei em 72, né, cara? Então, em comparação a tudo que você já fez, botando na balança é muito pouco tempo, sim, né? Ainda é uma criança. E agora eu tô começando talvez a ser mais ativo, né? Na internet. TikTok você tá bem ativo, né? Sim. E canal do YouTube, vou devagar. Né? Sim. O próprio Instagram também tem bastante seguidores e tal, mas não é um boom, assim. Não, o sucesso da internet ainda não chegou ao mesmo que teve na época da escolinha. Então. Não chegou. Não. Mas devagarzinho a gente tá lá. E aqui com o próprio Nisológico tenho tido repercussão muito boa, né? Sim, bom. Ótimos alcances, né? Com certeza. Maravilha. Super Willy 1992. Tem uma pergunta em relação ao humor. Sou do time que adora o estilo humor um pouco mais moderno. Algo que o Zorra tentou fazer em seu último respiro. Porém, vejo que grande parte da população ama bordões, visto o Receba, Bora Bill, etc. E coincidentemente, creio que o fim do humor esteja atrelado à vergonha ao humor popular. O que pensa sobre isso? Qual o seu tipo de humor? Eu não acho que seja vergonha. Eu gosto dos dois. Assim, eu sou bem eclético. Acho que é esse humor mais tradicional que até o Rodrigo Santana meio que mantém, né? No Multishow, esse humor de personagem, de bordão. É um humor muito cara do Brasil, né? É bem brasileiro. E eu acho que ele pode ser dosado também. Eu acho, por exemplo, que o Zorra Total, ele tinha
essa cara, mas era um humor meio cafona, né? Tinha aquela coisa mais tradicional, com aquelas mulheres de mini saia, aquela Teve coisa. até uma explicação legal, né, dos convidados que a gente recebeu. Foi semana passada, né, Dudu? Sobre o momento, né, que é o horário que passava, né? Eu achei bem curiosa essa explicação. Foi interessante mesmo. Mas tem um nicho para isso, eu acho. Né? Você vê a praça permanece, deu uma modificada, botou um pessoal do stand-up ali para dar uma, né? Será que é forte ainda a praça? Eu acho que é, eu acho que é. Mas eu acho que dá para mesclar, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois estilos, assim, eu acho que dá para você manter uma coisa mais brasileirona, com bordão, e uma coisa mais com viés do Porta dos Fundos, do Novo Zorra, né? Uhum. Que eu acho que a galera mais jovem prefere, eu acho. Pensando artisticamente, a gente vê teatros, né, grandes peças, você é um cara do teatro, muitas vezes elas não alcançam sucessos tão grandes quanto grandes humoristas do stand-up, sei lá, Thiago Ventura, Afonso Padilha, que lotam grandes estádios, até mesmo o Whindersson Nunes, que lota um estádio. Uhum. Você acha meio injusto isso? Assim, eu sei que você atua nas duas frentes, mas você acha que faz sentido, tipo, um teatro muitas vezes lotar para uma pessoa, né, um humorista, sem grandes elementos cenográficos, em contrapartida, sei lá, uma grande peça às vezes não tem o sucesso que tem? Eu não diria injusto, né? Porque o teatro, ele sempre foi meio elitizado, né? Sempre foi um viés, assim, o preço do ingresso, o próprio contexto de uma peça de teatro, assim, por mais que seja comédia, que é uma coisa mais popular, mais comercial, tem um pouco essa cara, né? O cara, para sair de casa para ver uma peça, parece que é um programa maior, mas de sair de casa para ver um filme, é mais ou menos a mesma logística, né? E você sai, paga um ingresso, senta num lugar, né? Mas aí veio o stand-up também, que é uma coisa pro jovem, que pegou muito, né? Virou meio que uma moda. E engoliu o geral, porque é muito mais barato, né? Então, pros produtores, toda a logística, toda a estrutura é muito mais fácil. Você é um microfone, um foco de luz, uma pessoa, uma passagem, 2 no máximo, hospedagem para o cara e o produtor. Resolveu, né? Resolveu, é muito mais barato, muito mais simples, né? E isso irrita os produtores de teatro, né? Pô, agora é stand-up, né? Agora os teatros só querem saber de stand-up, né? Tem essa rixa, você acredita? Tem, com certeza. A galera fica chateada? Fica, agora teatro acabou, né, cara? Os caras só querem saber de stand-up. Os produtores de teatro só querem contratar stand-up. Porque é muito mais barato, muito mais simples. E comercialmente bom, né? Como você falou, o Thiago, o Padilha, o Léo Lins. Uhum. Galera lota teatro 3.000 lugares, com sessão extra e tudo. Então rola esse... Mas pro universo teatro é um problema. É um concorrente, né? Uma pedra no sapato. É uma concorrência, com certeza. E teatro já é considerado muito elitizado. É um entretenimento culturalmente elitizado, é mais caro e aquela coisa toda. Falando em elitizado, falando em uma coisa já tradicional, eu tenho um corte que a gente fez falando do lado sombrio da Globo, né? Que a gente colocou ali como sombrio e muita gente entrou no corte esperando que você falasse dos rituais ali, as coisas absurdas. E você simplesmente falou que não era tudo isso. E muita gente, inclusive, ficou puta com você. Falou que você estava passando pano pra Globo, que eles não são nada católicos, que lá acontecem mesmo. Queria que você falasse disso primeiro e tem umas perguntas sobre isso. Cara, eu não tô passando pano pra Globo, porque as pessoas têm o público gosta dessas lendas urbanas, né? O ser humano gosta disso. E, cara, eu não vou admitir que existem rituais satânicos na Globo, porque é uma coisa que, sinceramente, não existe, cara. Existe um local oficial. Claro que tem gente que trabalha lá, que pratica umbanda, candomblé, seja lá o que for. Não estou generalizando também, dizendo que a umbanda é toda do mal, que é toda magia negra, não é isso. Não. Mas dizer que existe um local específico que a empresa provê para as pessoas fazerem rituais satânicos, isso é um absurdo, isso não existe, cara. Uhum. E sim, os marinhos são católicos. O que eu vou fazer? Então, a galera ficou puta com isso. Você falou, não, eles são certinhos, são católicos. Eles são católicos, cara. Agora não quer dizer que só vai ficar fazendo novela bíblica. Não tem essa. Mas são. Uhum. E aí? Qual é o problema? Agora, realmente, o quarto da suruba, quarto da farinha, isso não existe, cara. Oficialmente, mas isso é uma empresa
Ela fala, ó, você segue em frente, ali é o quarto que tem camas e tal. Isso não existe, cara. Não, e a galera entra querendo ver exatamente isso. E aí reclama porque e você se não frustra, falou isso. e se frustra porque eu tô chegando e dizendo que pelo menos o tempo que eu trabalhei lá, eu nunca vi isso, cara. E acho que uma empresa não vai fazer um negócio desse. Nunca viu nenhuma vela preta lá. E assim, pela empresa, né? A empresa realmente, ela dispõe para os funcionários. Vem aqui, vamos fazer. Exatamente. Aqui você faz a suruba, aqui você pode cheirar à vontade. Pelo amor de Deus, né, cara? É muita inocência achar isso, né? Cara, muita inocência e ao mesmo tempo muita loucura, né? Fantasia, né? Mas o ser humano gosta disso. Você acha que a Globo envelheceu mal como uma grande organização, como negócio? O momento que a Globo vem passando e toda a concorrência que ela tem. Você acha que o que era não vai voltar a ser a potência? Cara, eu acho que não, mas não é por questão de envelhecer mal, é questão de progresso e as mídias mudaram, né? Até os anos 50, o rádio era o lance, tudo era no rádio. Novela, jornalismo, programa infantil, série policial, tudo. Chegou a TV, cara, engoliu. Não tem por que você ouvir uma novela no rádio se você tem a imagem ali com tudo, né? Para você. Então a TV dizimou o rádio nesse sentido de dramaturgia e tal. E o rádio virou uma coisa de comunicação, de música, humor de mesa, né? Serviço, jornalismo e tal. E a internet agora chegou, mesma coisa, saiu devastando tudo, né? Mas pelo menos a TV pôde migrar para a internet, sabe? E isso aí mudou, logicamente, a TV aberta. Eu acho que a TV aberta não vai acabar. Ela vai continuar mais ou menos como está hoje. Novela, porque ainda tem um percentual grande de gente que não tem acesso à internet. É o streaming também, né? Então, o streaming. Assim, a divisão de atenção hoje, ela é gigantesca, Exatamente. Então, divide com o streaming, divide com as redes sociais, Exatamente. Divide com tudo que tem na internet ali à disposição. E você não precisa mais da TV, o aparelho em si, para você assistir, né? Ficou uma coisa muito mais individualista. As pessoas sentavam... Como no rádio era a mesma coisa, as pessoas sentavam em roda em frente ao rádio para ouvir novela, ouvir programas de humor e tal. E tinha essa tradição com a TV também. Sentava a família junta para ver. Hoje é cada um aqui no seu, né? Cada um vendo o que quer. Sabe qual é um dado curioso? Todos os episódios a gente tem todos os dados analíticos dentro do YouTube. E o número de pessoas que assistem hoje os nossos episódios na TV passou o das pessoas que assistem no celular. É mesmo? É. Olha então, que interessante. Você vê como muda ali a tendência de consumo. Então a pessoa, hoje ela senta e coloca no YouTube para assistir um programa da internet. Interessante. Então imagina a Globo do outro lado. A gente está investindo milhões aqui para fazer programas e as pessoas sentam em frente à TV para assistir o canal do YouTube. Novos tempos, né, cara? É uma nova mídia. Agora eu não acho que ela tenha envelhecido. Eu acho que ela tá ali tentando, né? Se manter e se mantém bem, cara. Um minuto na novela de comercial, não sei, R$200 mil para você anunciar. Para mais, muito mais. Né? Então, você vê. Pode colocar aí 1 a 2 milhões para não fazer qualquer... Fazer uma inserção... Product placement, Uma inserção Sim. de 1 minuto durante ali um break comercial. O próprio Big Brother... Se for o Big Brother, é 15 milhões. Cara, Big Brother, eles tiram o prêmio no primeiro episódio, né? Pega um Mercado Livre anunciando no Big Brother para você ver quanto que é a paulada. Exatamente, cara. Então, cara, a TV, a Globo, por exemplo, tem um lucro absurdo. Agora, eles mudaram também, né, a filosofia de empresa, né? Porque antigamente tinha esses contratos astronômicos, mantinham atores ali para não ir para outra, né? Ganhando uma fortuna para fazer uma novela a cada 2 anos e tal. Agora eles fazem tudo por obra, como a gente chama. Então, o contrato, precisa do ator tal, contrata para novela, acabou a novela, tchau. Se precisar, chama de novo. O que tá certo. É assim que funciona o mercado no mundo inteiro. Você não segura só pra deixar a pessoa ali, o famoso tá na geladeira, e ganhando uma fortuna, né? Ganhando uma fortuna. Então, rasga dinheiro, né? Se ninguém rasga dinheiro. Exatamente. Então mudou e eu acho que isso está sendo, de uma certa forma, para um mercado saudável, porque qualquer tipo de monopólio é muito ruim, né? Então isso está abrindo... Tem um lado saudável. Tipo, por exemplo, a Bárbara Coelho, ela tá na Cazé TV agora. Era apresentadora, se eu não me engano, do Fantástico. Então, saiu do Fantástico para ir para a Cazé TV, internet, o canal da internet. Por mais gigante que o Cazé TV
esteja no momento, 2025, cara, perto da Globo, o que é a Cazé TV. Pois é, pra você ver. Isso é saudável, pô. Isso aí só é... Quanto mais frente tiver... Galvão Bueno na Band. Pois é. Outros grandes nomes aqui que eu anotei. Glória Pires, Carolina Dickmann, Débora Seco, Jaime Monjardim e até o Boninho. No ano passado foram dispensados. Sim. E aí eu tinha anotado aqui, com tanta demissão de medalhão, a Globo tá enxugando ou afundando? Então acho que você já meio que Cara, eu respondeu. acho que ela tá enxugando e pensando friamente, acho que tá certo, né? Como empresa. Né? Pensa você como um gestor de uma empresa, né? Acho que tá. Agora... Cara, dizer que a Globo tá falindo, sinceramente, cara, os caras faturam aí 2 bilhões por ano. Tá bom, né? Líquido. Pode não ser o mesmo, Né? o mesmo que era antes, mas assim, tá longe de estar falindo, né? Na minha visão. Dinheirinho bom, né? Dá pra brincar. Aqui, ó, @AmandaProRubens. Conheci o Niso de vista quando eu tocava num culto cristão no Vai teatro. dizer que eu era arrogante, que eu era antipático. Que eu era... Acho que não. Conheci o Niso de vista quando eu tocava num culto cristão no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. O espetáculo ou peça que ele apresentava começava depois desse culto. Guardando meus equipamentos, eu vi vestido com uma capa vermelha, montando um altar satânico. Pelo menos foi a impressão que tive e que senti. Isso foi por volta de 92 ou 93. Cara, não que acompanhei. fetiche que as pessoas têm com Não esse negócio. acompanhei a vida dele depois disso. Esse negócio de satanismo, cara. Eu fazia uma peça no Procópio Ferreira em 92, 93, chamada Teatro de Terror, que era uma sátira ao circo teatro. A Vicky Militello, que foi uma grande atriz, ela era de família de circo. Antigamente tinha o circo teatro. Os circos antigamente tinha assim, a primeira parte era uma grande peça com tragédias e peças muitas vezes bíblicas e enfim, dramas e tal. Aí dava um intervalo e voltava a segunda parte, era um show de circo normal. Então era o circo teatro, era tradicional isso. E ela pegou isso da família dela e fez uma sátira onde a gente fazia na primeira parte uma grande tragédia. Me lembro que eu fazia uma peça chamada Ferro em Brasa, que eu fazia um fidalgo que se apaixonava lá por uma mulher e o pai dela era um velho ferreiro. E no final o cara me amarrava num poste e vinha com um ferro em brasa. Vão matar este desgraçado! E me enfiava aqui um ferro, eu morria. E o cara botou um ferro em brasa de verdade, cara. Eu falei, mas você vai me matar mesmo? Ele falou, não, você vai usar um colete. Você vai botar um colete de ferro. E nesse colete tinham 4 grampos aqui. Falei, pra que isso aqui? Ele falou, não, que aqui eu vou botar um bife. Porque eu quero que na hora que eu espete o ferro em brasa, o público sinta aquele cheiro de carne queimando. Nossa, imersão. Falei, cara, que requinte, velho. 92. Não, eu sou tão filha da puta que eu topei. Falei, vambora, vamos lá. Qualquer pessoa com a cabeça no lugar falar, você tá maluco, velho. Tá porra. E botei a roupa por cima, o cara veio aqui com o ferro. Fez churrasco. Só eu senti o cheiro. Chegou na plateia, nem nada. Uma bobagem. Mas enfim. Então tinha esse clima. E eu sou mágico, né? Eu faço mágica. Então, na segunda parte, na parte de variedades, eu fazia um número de mágica que eu, às vezes, entrava com uma capa, tipo de vampiro, grandona, com o forro vermelho. Então, ela me viu com essa capa arrumando minha mesa de mágico. Né? E nesse fetiche dela, essa fantasia dela, eu estava preparando um ritual satânico. Ok, era mágica, mas não era magia negra. Era ilusionismo. Sim. Mentirinha. Truque, né? Manda mensagem pra ela, então. Não, já tá mandado, né? Espero que ela esteja vendo aqui. E você, meu amor, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. @Aliança Imperial. Lembro muito da minha mãe assistindo... isso aqui é do episódio do Felipe Maia. Lembro muito da minha mãe assistindo Caverna do Dragão na Globo. Ela adorava, ela sempre ficava chateada deles nunca conseguirem voltar pra casa. Queria que ela tivesse podido assistir o último episódio, mas hoje ela brilha no céu. Mas ficou essa marca em mim, de uma obra que ela amava muito. Aí vieram aqui responderam. O Covil Sobrenatural. Eu assisti esse episódio em 2021. Covil Sobrenatural. Olha a galera que nos acompanha aqui. Eu assisti esse episódio em 2021. Foi o dia mais empolgante da minha vida. Eu fiquei tão feliz que sinceramente, eu nem notei os defeitos da produção. E agora, sabendo que terá uma versão aprimorada, já estou na expectativa. Vai rolar isso mesmo? O que você está sabendo desse... Bom, esse é um projeto do Felipe Maia, né, meu colega de dublagem. Já tem muito tempo, nós gravamos Faz quase um ano já, né?
Não, que ele teve aqui, né? É. Mas isso que a gente fez já tem, sei lá, quase 10. Nós gravamos as vozes do último, que tem um roteiro, né? Do último capítulo. De Caverna do Dragão, esse que é tão, todo mundo quer tanto Mas ver. um roteiro oficial ou Cara, eu uma acho adaptação? Cara, eu acho que não tenho certeza absoluta. E aí nós gravamos, porque a animação você grava as vozes antes, né? Sim. Depois eles fazem a animação em cima. E não sei Deus, não sei se problema de direitos, o negócio não foi pra frente, sabe? Agora, tem um que foi feito pelo Jovem Nerd, a galera do Nerdcast, que eles fizeram um em stop motion, e esse tá no ar. Aqui no YouTube mesmo você encontra. Eu não gostei da estética. Eu não Você assisti. viu? Eu vi, mas não acompanho, não falei, puta, não gostei da estética. É diferente, né? Porque é stop motion, então tem aquela coisa eu tô meio... acostumada, pô, passei minha infância curtindo Sim, Caverna do Dragão. É outro no lance. estilo E de não animação foi bem 2D. criticado, mas ficou interessante. Nós gravamos, né? Tem as vozes originais lá, os que estão aqui ainda. E vale a pena dar uma olhada, é curioso. Mas a teoria, tem uma teoria muito louca, de que todos morreram. Estão no e eles inferno. estavam num limbo, né? É, que descarrilhou realmente ali o brinquedo, que eles entram num brinquedo, num Sim. ride, né? De um parque de diversões. Sim, uma montanha-russa, né? É, tipo uma montanha-russa, aquelas coisas que a gente vai na Disney, que tem bonecos e aquela coisa e tal. Aí o negócio descarrilha e a teoria é que eles morrem e vão pro inferno. O que esses moleques aprontaram? Eu jurava que era o limbo. Que eles estavam pode entre ser. a vida e a morte. É, pode ser também, tem e teorias, que a né? Uni era o problema deles voltarem pra vida. Tipo, É, e aí o mestre dos magos é do mal e e o Vingador era o quê? não sei se o Vingador era filho ou pai dele. Ou era tipo um anjo caído, sei lá. alguma coisa assim. Não sei lá. Agora você falou da Uni, a Uni ela é má dublada, né? Porque a Uni ela é um unicórnio. Unicórnio é um cavalo com chifre, né? Mas quando ela fala, ela tem voz de bode, né? Ela devia relinchar, né? Pode crer. Tá esquisito aquilo, né? Mas você acha que o episódio que você fez tem a ver com isso? Assim, Cara, eu não lembro que tem muito tempo. E a gente grava cada um sozinho, né? Não, se fosse bem isso fragmentado, assim. E fosse desliga isso- aquele automático, sai gravando, sem nem saber o que tá fazendo. Eu Coisa fico de pensando, dublagem. se o roteiro fosse essa, meu, seria muito genial, cara. Seria. Que eu acho que é uma teoria assim que os caras criaram depois, mas se fosse isso mesmo, o episódio final, Aham. imagina que é verdade que só não fizeram esse episódio porque muitas crianças assistiam e ia todo mundo ficar aterrorizado. É, eu acho que quem inventou essa teoria aí foi o mesmo pessoal que diz que tem satanismo na Globo. Que existe uma sala oficial que a empresa... Ó, aproveitando aqui, @metalgin 1969. Puta que pariu. PQP. Hoje tenho 53 anos e posso afirmar que Caverna do Dragão foi o desenho mais marcante da minha vida. Uma obra-prima com a dublagem brasileira espetacular. Muitas saudades das manhãs onde assistíamos essa obra-prima da animação. Caverna do Dragão versão brasileira, Herbert Richards. É, cara, Pô, foi... não, ter participado disso deve ser muito foda. Não, né? e muito louco assim, porque dublagem a gente não tem dimensão, né, das coisas. Então, foi muito legal. Foi o primeiro teste grande que eu ganhei para um personagem grande. Ah, esse foi o primeiro? Não sabia. Assim, eu já estava na dublagem há uns 2, 3 anos, mais ou menos. E foi 2 anos. Aí foi o primeiro personagem grandão que eu ganhei, assim, o teste, né? Pra fazer uma série e tal. Mas a gente gravava aquilo, cara, sem ter ideia, assim. Era mais um trabalho que a gente fazia. A gente saía dali, ia pra outro estúdio gravar outra coisa, né? E não tinha ideia de que eu ia estar aqui hoje, 2025, falando de Caverna do Dragão. Entendi. E É era tipo a gente curta. tá gravando hoje e dá isso aqui virar um... Vira um clássico, já pensou? Pensou, Né? Não duvido também, porque, É. né? E são poucos episódios, né? Caverna do Dragão são poucos, não é uma série longa com várias temporadas. Acho Deve que ter feito em menos de um mês. são 15 episódios, a gente fez em meses, assim, poucos meses, assim, Uhum. né? E a gente não tinha dimensão, mas realmente é incrível, porra. Poder estar falando isso aqui hoje, tantos fãs, cara. Muita gente me para e fala, cara, como eu gostava do Presto, faz aí a voz, não sei o que e tal. É muito legal, é bem gratificante. Qual é a frase mais marcante do Presto que você tem que fazer quando a galera te pede? Alacazinha, Alacazam! Aí ele diz lá o feitiço e deu errado. Nunca funcionava, né? As coisas Pode dele. crer. Ó, aproveitando que a gente tá falando de dublagem, @Paulo Silva EI5DK. Além da atualização tecnológica, quais são os motivos para mudar a dublagem de um filme, pelo menos recente? Semana passada fui ver Titanic pela TV e notei que a voz da Rose era outra, já o Jack era a mesma.
Sempre percebo uma dublagem nova. Parece que não é mais o mesmo filme pra mim. Por que isso acontece? A redublagem, né, são alguns fatores. O primeiro é a questão de direitos, porque esses filmes eles são vendidos, né? Então eles pegam, exemplo, a Warner, sei lá, dá um exemplo. Eles pegam um pacote de filmes deles e vende pra Sony, sei lá, pra Universal. E aí tem a questão dos direitos Do dublador. Tipo assim, sei lá, você como dublador fechou um contrato de 3 anos. E aí, cara, uma nota que eles pagam pra gente. Nossa, uma coisa assim você fica um ano sem trabalhar. Nossa, muda a vida da gente. É uma loucura. É um divisor de águas financeiro na vida da gente. E é mais barato redublar do que ainda tem toda uma burocracia, né? Você tem que encontrar a pessoa pra renovar. Os caras redublam, não estão nem aí. Eles não têm essa paixão, essa coisa, né? E tem redublagens que ficam melhores, mas a gente quer o clássico. O ser humano, ele gosta do que remete à infância e à adolescência. Então, realmente, é triste você ver. Né? E vai acabar com a memória de muitos profissionais maravilhosos que eles vão redublando e vai ter uma geração que não vai saber quem é André Filho, quem é Sônia Ferreira, quem é Helena Samara, entendeu? Grandes nomes pioneiros, né? Desse campo que vão ficar esquecidos, infelizmente. Teve uma outra pessoa que respondeu em cima disso, Duf. Direitos autorais. Às vezes, quem pagou pela dublagem original não acede para outras plataformas, aí o que você falou, ou canais de TV. Tem também a questão de músicas e vozes que não podem ser mais usadas. Por quê? Isso eu não sei, cara. Não pode ser mais usado, realmente não sei por quê. Agora tem a questão técnica também, né? Tem filmes que o som vai envelhecendo. Antigamente era armazenado em película. Sei lá, agora é um som Dolby 5.1. Exatamente. O som fica muito ruim, né? Aí o distribuidor prefere redublar. Entendi. Por uma questão de qualidade de som. Tem um @MC Recoba. PQP, falar que As Branquelas é um filme ruim é foda, hein? É uma blasfêmia. A dublagem ajudou muito, mas o filme é da hora. Tem umas boas sacadas, foram os irmãos Wayne, é isso? Já vinham do sucesso do Todo Mundo em Pânico. Você falou. Cara, não, eu acho As Branquelas trash. Eu acho que realmente é engraçado. Tem momentos muito engraçados, não tem dúvida. Mas você não vai dizer, cara, que é um filmaço. Tem gente que fala Branquelas é o meu filme preferido. Inclusive pessoas que já vieram aqui, né? Não, eu respeito. Eu acho que, cara, e acho que a dublagem agregou demais. Eu acho que a dublagem realmente trouxe que eu acho que é o que fez muito também, modéstia à parte, a fazer um sucesso aqui. Ele não fez grande sucesso lá fora. Mas eu acho um filme trash, cara. É um estilo também. Comédia trash. Completamente inverossímil, né? Assim, total. Porra. Quase uma comédia fantástica, né? Como a gente chama. Mas é um filme trash, cara. Pelo meu gosto, né? Agora, não tô também querendo depreciar. Não tem porquê também. Vai falar, cuspiu no prato que pra quê? Mas pelo meu gosto, eu acho uma comédia trash. Sim. Entendeu? E é o estilo, né? E é um estilo de filme, né? Como por exemplo, um que eu adoro também, que é Debi Lloyd. Sim. Com o Jim Carrey. Sim. Cara, é um filme muito tosco. Agora, indiscutivelmente engraçado. Eu tô ficando velho pra esses filmes, Quando eu paro pra assistir, eu já começo... Não dá graça. Você fala, puta, mano, forçado demais. Forçadão, apelativo. Tem umas coisas bem apelativas e tal. É muito da faixa etária de quem tá assistindo. Exatamente. Vamos ver se como é que é o nome dele aí? Trebol, como que era? Deixa eu ver. Vamos ver daqui a 20 anos, né? Fica 20 anos sem ver As Branquelas. É o MC Recoba. O MC Recoba. Fica 20 anos sem ver As Branquelas. Sem ver As Branquelas, vai ver de novo. Quando seu filho nascer, for adolescente, vou mostrar pra você. Um clássico. Que o papai via e tal. Você vai ver com outro olho, com toda certeza. Sabe que vira e mexe eu faço isso com as minhas filhas. Eu vou mostrar um filme da minha infância. Eu falo, puta, velho. E aí, gostou? Mais ou menos. É lógico, cara. Aí nem eu gosto mais. Eu falo, puta, não lembro. Eu, quando era moleque, tinha um anime que eu adorava, que era Speed Racer, que era um anime de um jogo, de um corredor de carro de corrida. Virou game. Teve um longa também, a live action e tal. E, cara, eu fui ver um dia desse naquela de, porra, vou ver aquilo, né? Cara, é ruim, assim, é lento, animação tosca e tal. Mas eu tinha 10 anos, cara, quando eu via, 10, 12 anos, quando eu vi e gostava, né? Esses dias eu coloquei um filme, chama Conta Comigo, sabe qual que é? Sim, sim. Um clássico, assim. Adolescente desses. E é do escritor lá famoso, esqueci o nome dele. Hughes.
Não, do livro dos... Não, é... Me ajuda a lembrar aí, conta comigo. É do Stephen King. Stephen King, mas Stephen King é terror, porra. Então, mas é tipo uma coisa para adolescente. Aí eu coloquei pra assistir com as minhas filhas. Mano, quão brutal é aquilo pra elas. Tipo, meu, era... Não aguentaram ver 10 minutos, né? Não, elas assistiram. E pior que elas gostaram. Mas assim, não era um filme pra eu colocar pra elas. Mas era um filme da minha infância. Sei. E assim, é a história de adolescentes correndo atrás de um amigo que morreu atropelado numa linha de trem. E aí eles disputam com arma, com várias histórias pesadíssimas. Assim, eu falei, o que eu coloquei pras meninas? Diferente, Nada né, a cara? ver, cara. Tipo, É diferente. É filme que você curtia quando era criança. curtia quando eu era criança, você vê? Né? E aí minha esposa falou, meu, o que você tá fazendo? Eu falei, eu nem lembrava da história, a história do filme da minha infância. Ó, @NMioto. Curtiu dublar o Treble em One Piece? É Ah, isso? sim, sim. Dá uma palhinha pra gente. É Treble que fala? Treble é um vilão do One Piece. De uma das... Né, o One Piece ele tem várias... Né, braços, vamos dizer assim. E... Cara, foi bem legal, foi maneiro. Eu não curto muito assistir anime, mas, cara, dublar anime é muito bom porque os caras são muito loucos, né, cara? As ideias que os caras têm, os personagens, aquelas tramas, é muito louco, assim. Então é bem rico. Tira do comum, assim. Exatamente, com personagens incríveis. E o Treble, ele é nojentão, ele é um vilão bem escrotão, assim. Foi bem divertido. Ele fala, a arma dele é o catarro, né? Então ele tem um catarro venenoso. Então, tipo, olha o catarrinho! E foi bem bacana fazer, foi bem divertido fazer. E engraçado que eu postei uma vez falando, pô, tô dublando One Piece, o personagem assim, muito carismático. Cara, carismático? Pô, esse personagem é nojento. Falei, mas os vilões, eu odeio ele, então que bom que você odeia ele. Uhum. Tô no caminho certo, então. O papel tá sendo feito. Que é pra você odiar. O cara é nojento, é um vilão horroroso. Mas foi bem bacana, cara. Foi bem divertido. Eu adorei fazer. Então, olha o catarrinho. Então, exatamente. Aí, já mandou. Aí. @LucasSFull. Cássius. É do episódio do Cássius. Engraçado é que a dublagem, que é um trabalho secundário, tem que ser tratado com maior sigilo, mas o roteiro, a espinha dorsal do projeto, vaza constantemente. Rola isso mesmo? Rola. Tem um critério aí dos donos dos filmes, dos clientes, né? Que quando você está dublando, você não pode falar até entrar no ar, né? Sim. Que você está fazendo, mas de jeito nenhum. Isso pode dar um problema muito sério. Já teve empresa que perdeu a série porque vazou. E... Engraçado, eles lançam um teaser, por exemplo, oficial, com a dublagem. Mas você não pode falar. Mas minha voz está ali. Vocês lançaram um teaser, está no ar. Não, mas você não pode falar porque eles não querem que fale. Mas, cara, aí vaza coisa, né? Porque a internet hoje vaza tudo, né, cara? Sim. É muito fácil de você... Roteiro eu não sabia que vazava, não. Às vezes, então não chega a ser o roteiro com detalhes, mas às vezes o plot, né? O mais ou menos do que se trata a série, muitas vezes vaza. Sim. E até por coisas que eles lançam mesmo, teasers e trailers e tal. Mas aí com a dublagem, não pode falar, porque, meu Deus do céu, mas é um terror que fazem. E realmente a dublagem, ela é um fator a mais dentro do produto, né, cara? Sim. A dublagem não é a coisa principal, né? Tem o roteiro, tem a fotografia, tem o elenco, né? Tem uma série de coisas que, teoricamente, estariam à frente, né? Mas aí com a dublagem, não pode. Meu Deus do céu, nossa, mas é um terror que fazem, cara. Imagina. Isso pode dar um problema muito sério. Processão, né? Se fizer. Processão e tiram a série. Podem, por exemplo, se eu fizer, podem me tirar da série se eu vazar alguma coisa. Trocam, não querem nem saber. É muito louco, cara. Tem algum amigo recente que teve algum tipo de problema, assim, processo? Olha, que eu saiba, assim, especificamente não, mas eu já soube de empresa que perdeu a série, não lembro realmente qual. Um estúdio. O estúdio que tiraram a série e passaram para outro estúdio porque alguém vazou alguma coisa. Ixi. Pô, isso é um prejuizaço, né, cara? Prejuízo. Porra. @Rafael Passe, no episódio do Tiraboste. Hoje em dia, no humor, não existe mais escada por causa da vaidade do ego. Acabou o humor sadio. Bom, tem duas coisas aí, né? Primeiro, como assim não tem mais escada? Bom, você que não sabe, escada é o cara que prepara a piada pro comediante
seria o palhaço de cara branca, né? Então tem o comediante, que é o louco, que conta, que manda as piadas, e o escada sempre tá ali para o... Mas vem cá, mas por que você fez isso? Aí o comediante vai, é o lateral que dá o passe pro atacante marcar. Sim. Existe o escada, mas é lógico como não existe mais. Claro que existe, né? Agora, o humor sadio, o que seria um humor sadio? Assim? O humor, ele é mutante, né? Ele muda muito, né? Você vê um programa de humor dos anos 60, dos anos 50, era outro lance, era outra cultura. Né? A atualidade conta muito no humor também. E a internet agora, mais uma vez, veio para revolucionar. É um reflexo da sociedade, né? Exatamente. É muito de atualidade, né? Fala da política, do esporte atual, dos costumes, coisas que estão acontecendo, publicidade, comerciais que estão no ar para satirizar e tal. E o humor abriu muito também, né? Antigamente você não podia falar um monte de coisa, não podia falar palavrão. Agora tem hoje também a questão de um debate, eu sempre falo isso aqui, que está aberto agora, uma conscientização muito maior em relação a racismo, homofobia, misoginia, pessoas com deficiência e tal, que as pessoas não gostam, não querem que fiquem sacaneando, né? E hoje as pessoas têm voz, pessoas vão na internet e reclamam, mas aí tem também uma vertente de humor que é um humor mais escrotão, um humor negro. Quebra todas essas regras. E que faz muito sucesso, né? Tem comediantes aí abarrotando teatros que fazem um humor bem pesado. Léo Lins. Esse é um exemplo. Uhum. E tem pra tudo, né? Então você escolhe aí o humor que você quer, pô. Então o Rafael não faz muito sentido aí. A opinião dele, eu respeito mesmo, mas assim... Bom, só aproveitar para falar, você que tá assistindo aí, mande seus comentários que num próximo episódio, com certeza, por favor, a gente pode ler o seu comentário. Ó, tem mais um aqui, Niso. No episódio do Wendel. Pô, Niso, é o Gui Costa. Pô, Niso, que mancada. Não usou os tradutores. Nós fazemos de tudo para as frases caberem na boca dos personagens. Cara, nunca zoei os tradutores, muito pelo contrário. Eu defendo eles, porque tradução é uma coisa extremamente difícil. A tradução em si, né? E para dublagem, então, nem se fala, porque é uma versão, na verdade, né? Não é uma tradução literal. Você tem que fazer uma versão em português daquilo que é feito em outra língua. E os tradutores não têm tempo. E não são remunerados também de forma justa para poder chegar e fazer um trabalho realmente, né, preciso, com pesquisa. Tem coisas que tem que parar para pesquisar e você vai ver aquela fala ali. Não tem como caber, aí você tem que diminuir ou você tem que aumentar, como eu falei, uma versão, né? E os tradutores não têm tempo, assim como a gente não tem também. A gente entra no estúdio ali, é uma loucura. E deveríamos ter também um trabalho muito mais elaborado, de discutir personagem com o diretor e tal, e não tem, chega e faz. E aí não dá realmente, não tem como dar conta de se fazer um trabalho como deveria ser feito, né? E... vamos que vamos, né? Exatamente, vamos embora, é indústria, cara. É uma indústria e... Tem que entregar, vamos fazer. Tem que entregar, tem tudo é pra ontem. Sempre, né? Sempre pra ontem. Os tradutores sofrem com isso, aí acaba a gente sofrendo também, porque aí a gente tem que adaptar, né? E tem bons tradutores e tem péssimos tradutores, como tem péssimos dubladores também, né? Como toda área, né? Toda área. Tem gente boa, tem gente incompetente, isso aí... Mas eu sempre defendi, cara, os tradutores, porque é um trabalho árduo e feito de uma forma frenética e com uma remuneração também que não merece. Devia ganhar muito mais. Como a gente também, mesma coisa. Eu quero te lembrar uma coisa, se você já produz conteúdo ou se você está querendo produzir, seja podcast, live corporativa, seja talk show, eu quero te indicar aqui o nosso estúdio, o Plugado Estúdio, que vai agregar demais ao seu produto. Aqui nós temos uma infraestrutura fantástica, como você está vendo aqui. Nós ficamos aqui na Vila Leopoldina e a gente pode te ajudar a fazer o seu conteúdo de forma muito profissional. @Jorge Barcelo, no episódio do Pirula. Primeiro e único convidado que não endeusou e glorificou a figura do Chico Anísio. Nada como entrevistar um intelectual que não baba ovo. Assisti Chico Anísio desde 78, gostava, mas não chegava à unha do dedo mindinho do Chaplin. Bom, vamos por partes. No caso do Pirula, por que o pessoal fica
babando o ovo do Chico Anísio aqui, porque tem muita gente que eu trago aqui que é comediante. Alguns, como foi o caso da Fafi Siqueira, trabalharam com ele, tiveram ele como mentor, como ídolo e tal, e não tem como me desassociar dele. Então, muitas histórias vêm, né, inclusive histórias que eu trago, que são ligadas a ele. E aí, obviamente, meu pai era um cara muito fora do comum, né? Muito genial e uma referência muito grande no humor. Então, automaticamente, as pessoas se sentem muito gratas a ele, não só quem trabalhou com ele, mas pessoas que tiveram ele como influência, que nem conheceram pessoalmente. E que, vão endeusar, cara. Ele é uma pessoa endeusável, eu acho. E que vê a figura dele em você, né? Exatamente. E aí é uma oportunidade que tem de chegar e dizer, cara, seu pai foi muito importante pra mim, como eu gostava desse personagem, daquele e tal, né? Então é uma... É natural, né? É, exatamente. É automático, é natural. E é uma coisa que eu até já desencanei antigamente. Eu sempre falava, que saco, cara. Toda entrevista que eu dou tem que dedicar uma parte dela ao meu pai, né? E não tem como, assim. Não tem como. É uma influência muito forte, uma referência muito forte. Como você falou, me vem muito... aqui nele também, como eu trabalhei muitos anos com ele, né? Minha figura é muito ligada a ele, não tem como ter essa desassociação. Agora... Não, até hoje passa no Viva. Demais. Você tá lá do nada, assim, mudando, pum. Tá lá, exatamente. Exatamente. Então não tem como. Agora, eu concordo com o final aí. Realmente ele não chegava à unha do dedo mindinho do Chaplin. Você concorda? Concordo, como eu acho que o Chaplin não chegava à unha do dedo mindinho dele, porque são dois estilos opostos de humor. Tá. Sem comparação. Você tá não dizendo. tem como comparar. São dois gênios no seu tempo e na sua área. O Chaplin era palhaço. Palhaçaria. Pantomima. Os piores filmes do Chaplin são os filmes falados. Chaplin não era um comediante da palavra, né? Porque ele começou no cinema mudo. Tinha do acting, né? Exatamente. Então era palhaçaria, era pantomima total. E meu pai jamais ia fazer aquilo. Jamais. E o Chaplin jamais ia fazer. Chaplin fez um personagem. Meu pai fez 209. Né? Uma vez eu comentei com ele, pai, as pessoas ficam endeusando aí o Chaplin. Chaplin fez um personagem, fez mais de 200. Ele falou, mas ele ganhou o mundo com um personagem. Eu precisei fazer 200 para chamar a atenção. Né? Então tem o seu... né? Eu acho que se o Chaplin conhecesse meu pai, o trabalho dele, ele ia ficar muito impressionado. Sim. Eu acho que o meu pai poderia vir a ser um dos ídolos do Chaplin, porque o Chaplin não era, como eu falei, um comediante da palavra. Tanto que uma vez ele encontrou o Groucho Marx. Pesquise aí, você que curte humor, Groucho Marx, dos irmãos Marx, que era um trio de comediantes dos anos 30. Geniais. Os caras explodiram no mundo inteiro. E já na época do cinema falado. E o Chaplin encontrou o Groucho Marx e falou, gostaria de falar no cinema como você fala. Que o Groucho Marx, ele era o cara da piada, né? Tinha um timing de piada, de texto muito, muito genial. E aí você vê, né? São dois... Aí você vai comparar. Quem é melhor, Charlie Chaplin ou Groucho Marx? Não tem como. São duas... Principalmente pela época, né? Era outra época. Exatamente, era outra época. Comparar um comediante de stand-up hoje com o cara fazendo... O cara cinema mudo, cara, 1920. Era uma coisa muito diferente. Então, o Chaplin veio do vaudeville, né? Que era aquele teatro de variedades, e onde ele já fazia muita coisa física, né? Ele tinha uma capacidade física. Ele era um acrobata, né? Ele era acrobata, ele era bailarino, então ele tinha uma coisa física muito forte, coisa que é o oposto do meu pai. Oposto. Então, um não faria o que o outro faz. Entendeu? Comparar a banana com abacaxi. Né? Exatamente, vai ser difícil. Tem aqui, entrevista com a Lisa Gomes. Meu pai era deprimido e hipocondríaco e se arrependeu de ser artista. Quem que falou isso? Não, isso foi uma entrevista que eu dei antes da pandemia. E agora viralizou. Não sei por quê. Coisa de internet, né? Foram buscar lá. Alguém achou ali e aí deve ter algum site, deve ter divulgado e aí começa a pipocar, né? Meu pai era deprimido e hipocondríaco e se arrependeu de ser artista. Meu pai sofria de depressão e depressão é uma doença que vai muito além do sai desse quarto escuro aí, rapaz, levanta aí, vambora, acorda pra vida. Não é bem assim, né? É uma doença que é um problema químico, tanto que a depressão, ela
Era a cura com remédio, né? Sim. Você só papo num terapia... E pra achar o remédio muitas vezes demora, né? Complicado, até vai você de remédio achar... em remédio até... demora. Então ele tinha isso. E ele era hipocondríaco. Meu pai, ele adorava remédio. Tudo era um remedinho. Ele adorava a cirurgia. Se o médico falasse assim, olha aqui, a gente pode fazer esse tratamento aqui, ou a gente vai... Cirurgia, não, vamos operar. Adorava o hospital. Adorar, olha só. Meu pai, ele tinha um cara, eu lembro na minha infância, cara. Ele era o Azevedo, ele era um farmacêutico que ia semanalmente lá em casa aplicar injeção no meu pai. Do que fosse. Era nível, o que você tem de novidade aí? Sabe? E falou, por quê? Ele falou, não, eu não gosto de tomar pílula. Ele tomava uma pílula e parecia que estava engolindo um tijolo. Eu nunca vi uma pessoa que preferia tomar uma injeção. Caramba. Cara, era muito louco. Então ele tinha isso aí, ele gostava do hospital. Devia ter um armarinho de remédio. Tinha armarinho de remédio, vivia tomando... Você vê, o cara ele pagava por mês o Azevedo. Era tipo um funcionário dele. Gostava. Que ia lá pra... Agora, essa coisa do arrependimento, isso aí já é coisa da imprensa que, né? Ele falou uma vez que uma frustração dele era não ter sido criminalista. Ele queria ser advogado criminalista. E aí, como ele começou a trabalhar muito cedo, ele não conseguiu concluir os estudos e fazer uma faculdade e tal. E aí seguiu pelo meio artístico e teve uma carreira, caralho, brilhante, né? Muita gente fala, pô, mas a Globo não reconheceu seu pai. Como não, cara? Ficou 50 anos com um programa no horário nobre, ganhando de todo mundo. Nunca perdeu no Ibope, nunca. Sucesso, tudo que fazia era sucesso, né? Teve uma carreira espetacular como ator, né? Como comediante. Mas ele falava, pô, mas o que eu queria mesmo era ter sido criminalista. Pô. E aí sobrou pra mim que ele me enchia o saco pra eu ser criminalista. Falei, eu não vou ser advogado, cara. Ainda mais criminalista, ficar defendendo bandido. Pelo amor de Deus, maluco, cara. Pô, seria legal até ser promotor, né? Mas promotor é público, né? Você não vai ganhar a grana que um puta advogado, né? Ganha como, né? E mesmo assim não é o meu lance, não tinha nada a ver. Mas ele nunca disse que se arrependeu. Ele falou que era uma coisa que ele gostaria de ter feito. Ele até pensou em conciliar, em se formar e poder conciliar, mas não deu. Que ele fez sucesso, embora o início tenha sido muito difícil para ele, quando ele bombou, foi uma coisa muito meteórica, ele não parou mais. Ele chegou num patamar que foram muitos anos de sucesso, ele não ia conseguir conciliar. Mas não teve arrependimento. Uma dúvida que eu tenho, acredito que muita gente tenha. Hoje, você ou familiares recebem pela Globo ainda direitos autorais por ainda vincular a imagem dele, tipo no canal Viva, por exemplo? Cara, a gente recebe nosso, né? Porque os personagens ele cedeu pra Globo. Então, o que a gente recebe é de direitos conexos do que você fez. Do que eu fiz. Tá, mas entendeu? do seu pai não, porque ele cedeu pra Globo. Entendi. Pensou se tivesse ficado pra... Grande negócio que ele fez. Você vê que o meu pai era um grande empreendedor, né? Mas vai ver, ele não teve nem a chance de fazer... Colocaram assim, ó, os seus personagens são nossos. Cara, chega e fala não. Eu criei, são meus. Que ideia é essa? Simples. Pensou? 200 personagens? Cara. 209. 209, Uma vez eu perguntei, por que você não criou mais um? Pra completar. Pra fechar redondo, né? 200, você falou, o 210º sou eu, Chico Anísio. Então tá bom. Ó, tem um Marco Santos aqui, ó, no episódio com o Biano, inclusive, que é um dos episódios que mais falou de Chico Anísio. É o nosso campeão, aqui. Né? Campeão, inclusive. É o nosso campeão de audiência. Pelo menos em um ponto eu empato com o Niso. Também repeti a sexta série 2 vezes. Nossa senhora. Cara, eu, como aluno, fui um desastre, né? Imagina fazendo faculdade de Direito, cara. Pois é. Porra! Do Direito pra repetir a sexta série 2 vezes. Cacete, eu fui muito desastroso na escola. Mas você completou? Chegou na faculdade? Não, de jeito nenhum, cara. Eu fugi da escola cedo, porque aí eu era muito mau aluno. Aliás, o único lugar onde eu fui bem na escola foi na escolinha do professor Raimundo. Lá eu fui o melhor aluno. Fora isso, cara, inclusive foi muito ruim pra minha autoestima, porque eu era muito mau aluno, muito problemático. Vivia com reforço e repetia a sexta série. Eu fiz a sexta série 3 vezes, cara. Caramba, foram... Fiz a sexta série,
Repeti, fiz de novo. Repeti de novo. Fiz 3 vezes a 6ª série. Isso não é pra qualquer um, né? Isso é um feito quase histórico, né? Quase... Então foi muito problema. Cara, e assim, modéstia à parte. Eu tô longe de ser burro, né? Porra. Não é questão de mais... Mas, meu, a convivência, ali, tudo que você aprende em casa. É tudo disso que eu tenho de cultura e tal. É tudo coisa que vai pelo meu interesse. Coisa que eu pesquisei, que eu aprendi por meu interesse, né? Uhum. Mas, sinceramente, eu me arrependo, cara. Isso é uma coisa que eu tive toda a chance de poder fazer marketing que fosse, jornalismo que fosse, né? Educação física, né? Que é, entre aspas, coisa de vagabundo, né? Qualquer música, né? Que seja. Cinema, que seja. E, pô, muita gente nesse país aqui, cara, querendo se formar em alguma coisa para ter uma vida melhor e não fez isso por falta de condições. Eu tive todas as condições de poder me formar em alguma coisa. Com toda a dificuldade, cara, eu teria conseguido. Mas você acredita que tinha uma rebeldia ali na época? Não era rebeldia, era um problema meio cognitivo mesmo, cara. Eu tinha muita dificuldade de me concentrar. Eu tenho TDAH, com toda certeza, né? Mais diagnosticado? Ou... Não, mas eu fiz agora uns testes, tô pra pegar agora essa semana, eu tenho certeza não que vai dar. Não teste do TikTok, né? Não, fui numa clínica mesmo, fizemos, são vários testes que você faz. Uhum. E eu com toda certeza tenho um TDAH. Na verdade, todo mundo tem. Parando pra pensar. pouco... Mas aí são graus, né? Acho que o meu é bem avançado. Bom demais, é isso, Niso. É o que tinha aqui. Tem mais alguma que você queira responder? Alguma mensagem que você quer deixar aí pra galera? Cara, não. Aí deu o quê? Quase 1 hora, né? Quanto tempo deu? Tá bom. Não, deixa eu fazer mais uma. Faz então, pra gente fechar. Pra gente fechar, ó. Niso Neto, tem muita gente que ainda comenta que achava que você era o seu boneco. Ah, tá. Vale fazer uma explicação definitiva, ó. Não sou o seu boneco. Cara, muita gente, até hoje eu faço muita live, e muita gente acha que fala, e aí, eu vou pra galera, pô, te adorava como seu boneco. Fala, cara, eu não sou o seu boneco. Seu boneco é meu irmão, Lug de Paula, e que, assim, fisicamente não tem nada a ver comigo. Dá um Google nele, Lug, L-U-G, Paula. Não tem, sim, porque... Mas se você fizer um bigodinho... Não, eu já me caracterizei uma vez. Tem, inclusive, não sei se pode falar o nome aqui, aquela rede que começa com T. Pode. T-I-K. Pode. T-I-K, T-O-K. Já falei TikTok já. Ah, tá, não sei lá, não, algoritmo. TikTok, ele é todo cheio de... Não vou entregar porque falou do TikTok, né? Cheio de merda, né? Cara, eu fiz um vídeo lá, que sou eu me transformando no seu boneco. Puta, eu não vi isso aí, cara. Cara, procura, tá lá embaixo, tá lá, vai lá na timeline. Cara, e o Lug, meu irmão, me ligou emocionado. Falou, cara, eu vi o vídeo, meu irmão, já vi 30 vezes. O vídeo tem 10 segundos, né? Esse não monetizou. E ficou muito igual. Pô, vamos fazer um dia aqui. Mas caracterizado, assim. Não dá pra fazer aqui, não? Ah, dá, ué. O que faria? Você como seu ptolomeu, ou você mesmo entrevistando o seu boneco? Pois é, vamos ter que arrumar assunto, né? Pô, seria legal, hein? Seria. Então muita gente acha, cara. Agora, você vendo ele mesmo, como ele é, a gente tem mais ou menos um mesmo jeito, né? A família toda. O Bruno, por exemplo. O Bruno, mas eu não é. O Bruno foge um pouco, né? Mas você vendo ele falando, você vendo o jeito dele, lembra bastante. Mas assim, botar um do lado do outro, né? Então muita gente acha que eu era o seu boneco. Não, cara. Inclusive o Bento Carneiro, mesma coisa. O Calunga, né? Que era lá o assistente do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Era o Lug que fazia também. Uhum. E muita gente acha que sou eu. Né? Não, nada a ver. Eu sou o sabe tudo, certinho lá. Nem tanto, mestre. Seu Ptolomeu. Seu Ptolomeu, exatamente. Também conhecido como seu Bartolomeu. Muita gente acha que é Bartolomeu. Como que é a forma de falar do seu boneco? Eu vou pagar. Seu boneco e aí, chefia? Vou responder descosta. Que eu tava lá em Caxias e seu boneco é esse clima, né? Aí eu vou pra galera. Uma voz meio de fumante, assim. Aquela voz de malandro, carioca, meio fumante. Essa coisa meio assim, meio azambuja. Meu pai tinha um personagem, né? Uhum. Que era o azambuja, que era o malandro. Trambiqueiro e tal. Ele foi meio nessa linha aí. Pô, você tem que... Puta, vamos pegar isso e fazer alguma coisa, cara. Vamos pensar, pô. Galera, dá ideia aí pra exatamente, dá ideias aqui pra gente fazer
uma entrevista aqui, eu entrevistando o seu boneco. Tecnicamente vai dar trabalho pra galera do pós, dá né? Pra somar depois. E dá pra fazer você entrevistando também o seu pai, né? O professor Raimundo, o professor né? Raimundo. Dá. Dá uma palhinha aí da voz. Professor Raimundo, aquela coisa, né? Vai comendo, Raimundo. Deve ter uma história engraçada do meu pai que ele fazia essa voz no rádio. Uhum. E era eu falei isso aqui no episódio do Biano, que é o nosso terceiro episódio, né? E ele fazia um programa chamado A Lira do Chopotó, que era ele fazia um maestro, que era um maestro muito sisudo, e ele fazia com essa voz, professor Raimundo. Só que ele tinha 20 anos na época. E o meu pai com 20 anos parecia que tinha 17, né? Ele era barrado em cinema, porque negócio de idade e tal, né? Cara de menininho. Cara de menininho. E aí teve uma senhora que não saía de casa pra nada e que fez questão de ir até a rádio pra conhecer o maestro Filó. Chamava Maestro Filó. Aí chega ele, ela olhou e falou: é isso? Porque o rádio tinha isso, né? Você imaginava um senhor distinto. Você já cria um universo. Com aquela voz, aquela coisa. Daqui a pouco veio aquele cara magrinho, aquele zoião, com aquele, né? Pô, foi uma decepção total, cara. Que foda. Qual comentário que você gostaria que alguém deixasse pra você que ainda não deixaram? Cara, você é arrogante, você deve ser uma pessoa... Teve alguém que falou assim, mas você deve ser uma pessoa muito difícil de trabalhar, né? Cara, eu sou o oposto, cara. Você sabe disso. Sim. Sou um cara super tranquilo. E vou te falar uma coisa, cara. Pode até parecer meio masoquista, mas eu gosto desses comentários. É? Por quê? Sei lá, cara. Eu acho assim que são coisas... Engraçado. Assim... eu acho que chega a ser engraçado, assim, sabe? De uma certa forma eu até entendo. Que eu sou um cara esquisito, né? Eu sou um cara meio estranho. E como um dos primeiros aí comentou, os comediantes são pessoas geralmente sérias, pessoalmente, né? Cara, te falar que depois que a gente começou a fazer o Nisológico e eu parei de chamar um pouco comediante, eu me decepcionava, assim, com alguns comediantes lá do início que eu chamei. Porque você imagina que o cara vai dar um show. Puta, vai ser engraçado, né? Puta, eu vou chamar esse cara. Tivemos alguns casos aqui. Sim, eu vou, tipo assim, vou fazer aqui uma pauta que eu vou servir como escada pra esse cara brilhar e tal. Aí o cara chegava. Teve gente que veio aqui, que aí eu pesquiso, né? E aí fui ver os vídeos do show. Uhum. E fiz perguntas pra estimular o cara a fazer o que ele faz no palco. E ele não vai. Tem gente que vai. Tem gente que vai. Você vê aqui o nosso último episódio com as vaidosas, né? Que são duas, Nossa, né? Brilharam. Cara, né? foi muito engraçado. Né? Porque fizeram trechos do show que eles fazem e com coisas muito engraçadas. E mas você só vai distribuindo ali, né? Você só vai ali mandando, né? Eu vi os vídeos e falei, e aí, aquele negócio aqui, isso aqui que aconteceu, né? Mas tem gente que não vai, assim, que, sei lá, trava, não sei porquê. Eu acho que é mais do stand-up, que parece que o cara fala assim, pô, eu não vou lá pra ficar fazendo piada. Não sei se tem essa linha de pensamento. Mas é engraçado. Assim. Você vê, por exemplo, o talk show americano. Você vê esses late night com o Jimmy Kimmel, com aquele outro que eu esqueci o nome, que é o... Enfim, esses talk shows tradicionais. Jimmy Fallon, né? Jimmy Fallon, exatamente. Quando vai comediante, não é entrevista. Já reparou? É show. Vê uma entrevista do Robin Williams, ele não fala as coisas da vida dele. É o tempo inteiro ele fazendo piada, é o tempo inteiro fazendo piada. Se pergunta alguma coisa da vida, ele vai arranjar uma forma de transformar aquilo num show. Então, você não é uma entrevista, é um show. O que eu percebo muito é que eles entram muito na questão psicológica, né, nas entrevistas, e na questão política. E aí vira um discurso muito parecido nas entrevistas com comediantes, tipo, atuais, assim. Você fala lá fora? Não, aqui não, principalmente nos podcasts. Você vai conversar com um comediante, stand-up, os caras grandes, aí, pum, cai no assunto depressão, cai no assunto momento down. Ou então cai no assunto político. Limite do humor, né? Limite do humor nem se fala, então. Tipo, acho que nem é uma coisa que nem deve se falar mais. Mas cai nesse assunto e aí cai na política e cai na militância, seja para um lado ou seja para o outro. Eu acho que pode mesclar um pouco, né? O público tem curiosidade também de saber da vida do cara e da posição dele e tal. E não tem como. Quem é de direita vai falar, vai militar para a direita. Cada um vai pro seu... Mas tem muita gente que leva o comediante muito a sério, né? Então, assim, por exemplo, Danilo Gentili. Mano, o cara é um humorista. Sim. Só que muitas vezes nas entrevistas você vê, mano, o cara ultra politizado, tem toda uma pauta ali
que isso é difícil você ver ele ir numa entrevista para render como humorista. Ele vai para falar de vários outros assuntos, né? Sim, sim. E aí, na minha visão, às vezes fica chato. Porque eu acho que isso aqui que a gente faz é muito entretenimento, né? Uhum. Né? Eu acho que, pelo menos no meu estilo aqui, eu acho que é... Levamos muito a sério os humoristas, então? Eu acho que, em geral, sim, né? Eu acho que pode ir pelos dois. Tem curiosidade que a gente pode saber, querer saber da vida do cara e tal. E muitas vezes ele vai levar pra comédia, mas tem gente que não leva. E tem gente que não consegue trazer pra cá o que ele faz no palco, até você dando a chance. Vem cá, eu soube que você... Parará, e dá aquela deixa, porque você sabe que o cara tem um número... Você sabe que o cara tem até um texto sobre isso. Tem um texto pronto sobre isso. E ele muitas vezes trava, ou sei lá o que acontece. Mas você acha que muitos dos que fazem sucesso hoje fazem porque eles seguem uma receita de bolo aí de um roteiro que ele vai seguir do começo ao fim, e não necessariamente o cara é engraçado, mas sim... Ele sabe decorar bem um texto ali, deve ser até alguém que faz um treinamento com ele. Pode ser também, né? Se bem que o stand-up hoje é muito mais solto, né? É um estilo de humor. Mas tem uns ali que seguem umas receitinhas de bolo ali. Você vê os caras que estudam o mesmo roteiro, setup, punch, o cara... Ele vai super ultra técnico, né? Tem um lado que sim, mas também rola muito improviso, né? É diferente daquele show de humor, como eu falei aqui no último episódio, que o meu pai fazia, que o Jô fazia, que era um show igual toda noite. Igual. Parecia que você estava vendo um filme, assim. Não tinha improviso, né? Não tinha interação com a plateia. Hoje tá na moda a interação, né? Então, quem faz você ficar brincando com gente da plateia, isso aí vai fazer um show praticamente único, né? Único, né? A cada noite. Nísio Neto, se você fosse um bicho, qual bicho você seria? Acho que eu seria um Velociraptor. Mudou? Vamos variar, né? Por quê? Eu sou um predador. Imita aí, então. Sou predador nada, era só pra imitar um Velociraptor. Cara, deu um troço aqui no ombro, velho. Porra, tô velho mesmo. A idade. Deixou de ser um cavalo, virou um Velociraptor. Melhor Velociraptor, né? Bom demais. É isso aí, Nisso. Então valeu, velho. Valeu. E fala pra galera aí, por favor, mandar ideias de... Isso, manda, cara. Manda pergunta. Eu tô zoando aqui. Pode dizer que eu sou arrogante, não tem problema nenhum. O que você quiser. O que você quiser, manda pra cá o mais inusitado, né? Quanto mais inusitado... Pode ser ideia de roteiro, exatamente. Ideia de episódio. Exatamente. Ideia de convidado, né? Sim, lógico. Do que vocês quiserem. A gente tá aqui pra atender a você. Como a gente fala, sua opinião é muito importante para melhorar o nosso serviço, tá bom? Então fica de olho aqui sempre no nosso Nisológico, temos sempre aqui grandes convidados e você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até mais.